Oi, gente, bom dia. Tô andando aqui na rua, no meu condomínio, porque hoje começa o estágio da cirurgia e é em outra cidade. O meu grupo combinou, na verdade, que a gente ia fazer sempre os estágios dessa maneira. Um interno, aqui em Indaiatuba, que é onde é a nossa faculdade, e um externo. Um mês interno, um mês externo. E de externo a gente tem opções em Campinas e Itatiba. Aí, o estágio desse mês, que é o de clínica cirúrgica, vai ficar em Campinas. Então agora são 7 horas da manhã e eu tô indo pra portaria porque eu vou de carona. E é melhor, né? Porque a gente sabe que tem pedágio. Só pra chegar lá até o lugar são 40 minutos, 48 minutos. Então eu vou de carona. E é isso, gente. Acho que vai ser um estágio mais observativo, porque é um hospital particular. Mas eu vou mostrando pra vocês. Hoje foi o primeiro dia do rodízio da cirúrgica e, assim, a gente foi super bem recebido. Teve vários coffee breaks, assim, a gente foi recepcionado, mostraram o hospital pra gente. Assim, a dinâmica é totalmente diferente, porque antes a gente estava num hospital que era basicamente SUS e agora a gente tá num hospital que só atende particular, só convênio. Então, assim, o padrão das pessoas muda, a nossa abordagem, assim, também muda, porque a gente meio que não pode atender por ser estudante. E o que é meio ruim pra gente, né? E aí, hoje à tarde a gente ficou na ortopedia, hoje de manhã. E a gente viu alguns casos como miíase, que é bem difícil de ter lá, pelo que eu ouvi falar, que nada mais é do que berne. Aqui, assim, bastante, assim, queixa de dor nas costas, dor no ombro, questão de trauma também, o menino caiu, que machucou o punho, o outro tinha... o outro era uma história legal, porque... Ele foi porque ele quebrou a perna, mas a gente descobriu que ele tinha estilhaços de arma de fogo na perna. Então, mas provavelmente é uma lesão mais antiga. E o que mais teve? Também teve um caso... Aí a gente passou nas enfermarias pra ver quem que tava internado, deu alta. E foi basicamente isso. Aí à tarde a gente teve uma aula sobre... traumatismo crânioencefálico em relação também a tomo, ressonância magnética, como que ficam as imagens. Foi bem legal. E aí a gente foi liberado umas 3h40, 4 horas. E aí a gente já veio direto aqui pra Indaiatuba, né? Dá mais ou menos uns 40, 50 minutos de carro. E amanhã hoje a gente tem que estar lá às 7 horas da manhã. Então eu vou ter que acordar umas 5h30 pra sair daqui de Indaiatuba às 6. Então vai ser tenso. Mas vocês vão acompanhando por aí. Beijos. Oi, gente. Acabei de chegar no posto, né, na UBS. E ontem foi bem legal lá no estágio da cirurgia. A gente acompanhou de novo a ortopedia, só que era um médico diferente. E era um médico que ele era professor de faculdade. Então a dinâmica muda um pouco. Ele sabe mais ou menos, assim, como lidar com alunos internos. Então ele deixava a gente um pouco mais à vontade. E a gente entendeu de tudo, porque é pronto-socorro, né?
Então teve uma criança, por exemplo, que ela teve um cortezinho aqui no dedo e aí infeccionou. E aí tava como se fosse uma bolha, a gente teve que drenar. E assim, toda vez que a gente trata criança, né, é mais difícil, porque eles choram muito. Mas aí o pai segurou, foi tranquilo. Aí depois também teve um caso que a gente conseguiu ajudar, que foi de um senhor que caiu uma escada em cima do dedo anelar dele. Aí o dedo tava todinho com a unha roxa, sabe? Aquele hematoma de unha. Aí ele falou assim, que alguém ia ter que drenar. Aí eu falei, eu vou. Aí a gente colocou a agulha e foi girando assim na unha. Fez 2 buraquinhos, o sangue saiu. E é assim, alívio instantâneo. Melhora demais pra quem tá com hematoma na unha. E aí a gente passou antibiótico pra casa. A gente também atendeu dor lombar, dor no ombro, essas coisas assim que sempre vai ter. Dor lombar é o que mais tem, assim, estourado. E aí a gente ficou só até meio-dia lá no hospital. A gente chegou às 7, ficou até meio-dia. E aí a gente teve a tarde livre. Aí eu aproveitei pra fazer várias coisas. Eu tinha que fazer um ultrassom transvaginal, por exemplo, pra acompanhar meu DIU, que está no lugar, graças a Deus. Também fui no dentista, que eu também não ia fazer a tempo. Então tem que aproveitar esses espaços livres pra você estudar e fazer as coisas. Aí hoje eu vou ficar aqui no postinho, vou tentar filmar um pouco pra vocês aqui, que eu acho que aqui é mais tranquilo, né? E hoje também a gente tem a tarde livre. E aí hoje eu queria aproveitar pra ir pra academia. Preciso estudar também. E preciso dormir, porque eu tô capengando de sono. Mas é isso, gente. Tchau. Ó, essa daqui é a salinha que a gente tem, né, pros alunos. Ali tá mais ou menos a nossa escala desse ano. E aí, assim, tem um computadorzinho, impressora. E aí a gente pode ficar aqui, mas também é liberado pros profissionais aqui do posto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que interno e estudante de medicina gosta de ganhar, é scrub, que são os famosos pijama cirúrgico, ou qualquer coisa relacionada à medicina, jaleco, crocs, essas coisas. E aí, trajada, deixa eu ir pra essa trás, com esse scrub da Ruth Falco. Olha que lindo. Tem aqui e até aqui também, ó. Cheio de bolso, porque o interno também gosta disso, né? A gente se preparando pra entrar na cirurgia agora. Não sabemos ainda do que vai ser a cirurgia, mas estamos indo. O interno é assim, não pode ver um lugar pra sentar, que tá sentando. Olha que isso aí, nossa, as costas começaram a doer muito, velho. Dá um oizinho aí pro vlog. Oi, gente, tô me arrumando e vou falar algumas coisas pra vocês de como tá sendo lá no hospital. A gente teve alguns problemas, não vindos do nosso grupo, mas do grupo que passou e da outra metade do nosso grupo que tá passando em estágios diferentes, né? E disseram que não tá legal, porque por ser um hospital particular, a gente não faz muitas coisas, né? E aí a coordenação conversou com o hospital, aí o hospital vai tentar mudar algumas coisas e vamos ver como vai ficar. Mas na sexta-feira, então, eu fiquei de manhã no postinho, né? E foi bem legal. Eu fiquei na coleta de sangue, foi legal. Ontem, né, na segunda-feira, a gente ficou... Ontem, segunda-feira, a gente ficou
na cirurgia em si, então no bloco cirúrgico, no centro cirúrgico, era para ser mais focada em anestesia. Só que a gente não tem tanto contato com os médicos, né? Então, às vezes, a minha sorte foi que eu peguei um médico extremamente bom. E era o primeiro dia dele naquele hospital. Então, como ele também estava aprendendo, ele me ensinava muita coisa e foi muito bom. Aí eu consegui assistir uma cirurgia de varizes e a primeira que eu entrei foi uma retirada de pólipo. Da onde? Do útero! A GO tá aqui, ó, brilhando. E aí foi bem legal, porque eu tinha pouco contato com anestesia, porque não é uma área que me interessa muito. Mas é legal, porque você consegue ver a anestesia e ver a cirurgia também. E à tarde, ontem, a gente ficou na hemodinâmica. O que é a hemodinâmica? A hemodinâmica é um lugar que a gente vai fazer alguns procedimentos que devem ser guiados por exemplo, exames de imagem. Então, como por exemplo, um cateterismo, um stent. Ontem a gente viu um caso muito legal de trombólise, que é quando tem um AVC. O que é o AVC, né, gente? Vou tentar explicar mais ou menos assim, bem por cima pra vocês. O AVC é quando tem uma obstrução do fluxo sanguíneo pro cérebro. Então, o cérebro fica mal oxigenado e aí dá essas alterações comuns do AVC. Então, o paciente chegou e estava com o rosto torto, não estava conseguindo falar, tinha perdido força. AVC, e aí tem um tempo de trombólise. No outro lugar que a gente ficou, lá em Indaiatuba, não tinha isso porque a gente não tinha essa tecnologia. Então foi bem legal, a gente não entrou na sala, tanto que quando você entra na sala você coloca um coletão de chumbo, vou deixar até depois um videozinho por conta da radiação. E a gente acabou ficando aí na sala de controle, que é como se fosse um aquário, tem lá. Só que foi muito legal de assistir mesmo, porque as imagens, assim, muito tecnológico. O único problema é que a gente também não tem tanto contato com o médico, né? Tipo, o médico não foi contratado pela faculdade, então eles acabam não explicando tanta coisa pra gente, a gente acaba não entendendo tudo o que tá acontecendo. E é isso, e hoje eu vou ficar na UTI, e acho que na anestesia, à tarde, vou avisando vocês, vou tentar filmar um pouco mais. Boa noite. Acabei de sair da aula noturna, a gente tem uma aula noturna toda semana. Hoje é quarta, então a gente teve aula hoje. E hoje no estágio a gente teve uma aulinha tarde sobre aneurisma e AVC hemorrágico, que foi muito boa. E de manhã a gente ficou passando visita na UTI com um cirurgião do trauma. E a gente também teve uma outra aula que foi sobre pneumotórax e hemotórax. Foi bem legal, só que a gente tá tendo alguns problemas com o estágio. Por ser um hospital particular que não recebe alunos, os próprios médicos não estão acostumados a receber alunos. Então fica um clima meio chato, a gente não sabe até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer. Por exemplo, no hospital que a gente estava era um hospital SUS. Então a gente colocava a mão na massa. E é esse o internato. O internato é você colocar na prática tudo que você viu. E a gente tá com alguns probleminhas em relação a isso. Por exemplo, ontem a gente acompanhou a UTI. Só que o pessoal foi passando o caso, inclusive achei muito estruturado o hospital. Não tenho o que falar sobre tecnologia, ele é assim, tipo, super padrão alto. Eles fizeram, assim, um esquema bem legal de como passar as visitas, só que meio que a gente não é incluído nisso, sabe? Então, eles foram fazendo as visitas e eles iam falando só as diferenças que teve entre ontem e hoje, mas a gente não sabia o histórico da paciente. Então, por exemplo, fala assim, aqui, paciente José, tá fazendo um tratamento com tal antibiótico, hoje vai suspender antibiótico e repetir a tomografia. Aí a gente, mas por que vai repetir? O que aconteceu com esse paciente? E não tinha essa explicação, e aí a gente ficou meio assim,
Mas, assim, se a gente faz perguntas pro profissional, cada profissional responde de um jeito. Então, tem gente que, por exemplo, não quer falar com o aluno, não quer responder ao aluno, e tem gente que trata a gente super bem. A gente percebeu que lá tem, por exemplo, alguns profissionais que eles são professores de outras faculdades, por exemplo, PUC, tem professor da Unicamp. Então, eles acabam tendo uma didática maior, eles conseguem ensinar a gente. Como foi o caso do dia da ortopedia. Aí ontem a gente teve isso, e à tarde a gente ia passar na hemodinâmica. E eu já tinha falado um pouco com vocês sobre hemodinâmica, e eu realmente não gostei de passar lá. A gente ia ficar com um médico, mas o médico estava viajando. Então a gente ficou meio abandonados lá, a gente não... Tipo, não tinha ninguém pra receber a gente, não tinha ninguém pra conversar com a gente também o que estava acontecendo, pra fazer perguntas do tipo, qual conduta você daria pra esse paciente, o que você faria. Então a gente simplesmente entrou nas cirurgias e ficou assistindo, ou ficou nas cabines do lado de fora que tinha uma TVzinha assistindo. Aí assim, a gente fica bem decepcionado, porque a gente tem que ir pra uma outra cidade, e isso gasta mais dinheiro também, e a gente não tá tendo um aproveitamento legal, assim, do lugar. E aí ontem a gente ficou, então, com uma outra doutora, era pra gente ficar na neurohemodinâmica, mas a gente já acabou ficando com uma neurologista. Se eu não me engano, ela também era professora, então com ela foi super legal. Mas assim, o volume de pacientes também é pequeno, então isso é meio que um problema também, porque a gente não acaba tendo tanta coisa. E aí a gente viu 2 pacientes, a gente se dividiu em duplas, cada um viu um paciente, colheu a história, fez exame físico, viu as imagens e passou para ela. Isso é legal. O que a gente mais vai fazer quando a gente se formar, quando a gente for residente, é passar caso. Então a gente tem que ter esse hábito de passar caso. O que é o passar o caso? Por exemplo, falar assim, ó, essa aqui é a Maria foi internada por tal, a Maria tem de comorbidade, doenças, tal. É fazer, assim, a historinha do paciente. E foi bem legal, ela falou que a gente ia fazer a evolução também do paciente, mas a gente não fez porque ela tava com o tempo meio corrido. E depois ela deu uma super discussão com a gente, falou bastante sobre AVC também. Então foi bem legal, e é isso que eu percebo, que profissionais que eles têm... já são professores, eles têm uma didática, eles sabem conversar com o aluno. Lá no hospital que a gente tá, eles têm, assim, currículos tops, maravilhosos. E só que o que acontece? Eles não têm didática para explicar para os alunos, então a gente acaba ficando totalmente perdido. Eu também acompanhei um anestesista numa cirurgia, e ele era maravilhoso, foi super bom. Mas teve gente que acompanhou outras pessoas e, por exemplo, não podia nem falar na sala porque o cirurgião não gostava. Então, assim, depende muito da pessoa que você tá ali acompanhando. E é isso, espero que amanhã seja melhor. Amanhã a gente fica só meio período, e aí eu vou tirar tarde pra estudar também, porque tem que estudar. E é isso. Oi, gente, tô chegando aqui em casa agora. Hoje a gente fica só meio período, então vou aproveitar, conseguir almoçar lá no hospital. Aí agora eu vou chegar em casa, vou dar uma dormidinha até 2 horas da tarde, mais ou menos. Aí eu vou pra academia, preciso passar na cidade comprar um presente, e aí volto pra casa pra estudar. Tenho bastante coisa pra rever, e hoje fiquei acompanhando a endoscopia. A gente acompanhou a endoscopia e colonoscopia. Foi bem legal. Consegui ver bastante coisa. Gastrite, H. pylori, vi uma retirada de pólipo que foi muito legal. E é isso. Aí amanhã eu vou pro postinho. Os cachorros escutando que eu cheguei. E é isso. Tchau.